Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Hoje iremos falar sobre o livro de Neemias. Neemias foi escrito em 430 a 420 a.C. É contemporâneo de Esdras. Na Bíblia hebraica, Esdras e Neemias é apenas um livro. Na nossa Bíblia, tradução, principalmente tradução Ferreira de Almeida, livros diferentes, mas, repito, na Bíblia hebraica, Esdras e Neemias é apenas um livro. E Neemias, ele tem um papel de restaurar os muros de Jerusalém. Ele se torna governador. Ele está ali para resolver a questão da proteção da cidade. Então ele vai ser um governador por um período ali. Já Esdras, ele vai trabalhar mais a construção do templo e a vida espiritual do povo de Judá. Livro de Neemias, livro de Esdras, livro de Esther. E Esther, a gente não vê o nome Deus, mas a gente vê a ação de Deus. E também Malaquias é contemporâneo, inclusive escrito na mesma data, 430 a 420 a.C. Então a gente vai ver que no espaço, no tempo e na geografia, Deus está agindo. E eu vou explicar o papel de Neemias, o papel de Esdras e o papel de Esther e o papel de Malaquias. Esdras está restaurando a vida espiritual do povo e a construção do templo. Neemias está restaurando os muros de Jerusalém. Malaquias está profetizando. Tudo contemporâneo. E onde é que entra Esther? Esther já está numa geografia diferente. Enquanto Malaquias, Neemias e Esdras está aqui em Jerusalém, Esther está do outro lado, está na Pérsia, não é? E Artaxerxes funciona como uma espécie de hierarquia, de patente. Alguns dizem que poderia ser o próprio rei Ciro que entra aí intercedendo, porque nesse período contemporâneo 3 reis vai agir. 3 reis vai estar entrando na história para que o projeto da construção do templo e da construção dos muros seja erguido. Que reis são esses? Primeiro, o rei Ciro. Então o rei Ciro, ele dá todo o aval para que os muros sejam construídos. Ele dá toda a liberdade. Veja o que diz o livro de Flávio José, a história dos Hebreus, na página 500, a versão nova. Esse livro aqui, ó, a história dos Hebreus. Ó, eu vou ler uma carta. Eu vou ler uma carta de Ciro. Ciro restituiu nesse mesmo tempo os vasos sagrados tomados do templo do reinado de Nabucodonosor, que haviam sido levados para a Babilônia. Encarregou disso Mitredate, seu tesoureiro mor. Então Mitredate teve essa função, e não foi qualquer função, foi uma função exuberante de pegar esses objetos sagrados, esses vasos sagrados, para devolver quando o templo fosse reconstituído. Aí Ciro escreve uma carta. Escreveu também esta carta aos governadores da Síria. O rei Ciro, a Cisina e a Sarabazã, saudações. Nós permitimos a todos os judeus que moram em nosso território, que quiserem voltar ao seu país, que para lá se retire com toda a liberdade
e construa a cidade de a cidade de Jerusalém e o templo de Deus. Enviamos Zorobabel, seu príncipe, e Mitredate, nosso tesoureiro mor, para que lhe lance os alicerces e o eleve à altura de 60 côvados, com a mesma largura e 3 ordens de pedras polidas e uma de madeira que existe naquela província. Queremos também que lá se erga um altar para que ofereçam sacrifícios a Deus. E entendemos que todas as despesas sejam feitas por nossa conta. Ciro está dizendo: tudo que vocês gastarem é por nossa conta, é por minha conta. A carta continua: restituímos também, por meio de Mitredate, o tesoureiro, e de Zorobabel, os vasos sagrados que o rei Nabucodonosor retirou do templo, para que lá sejam recolocados. Veja que o templo não tinha ainda sido construído, mas Ciro já manda os vasos sagrados para quando o templo for construído, logo coloca os vasos sagrados lá no templo. E Ciro, a carta continua, ele vai dizer o que é que tem. Seu número é de 50 bacias de ouro e 400 de prata. Ele está dizendo que objetos sagrados são esses: 50 vasos de ouro e 400 de prata, 50 baldes de ouro e 500 de prata, 30 grandes pratos de ouro e 300 de prata, 30 grandes taças de ouro e 2.400 de prata, e além disso 1.000 outros grandes vasos que ele ali não soube especificar. Concedemos ainda aos judeus as mesmas rendas de que seus predecessores desfrutavam, e lhe damos em dobro como compensação animais, vinho e óleo, e 205.500 medidas de trigo, que queremos que sejam tomadas na terra de Samaria. Esse trigo vai ser pego lá em Samaria. E a carta continua: oferecerão os sacerdotes a Deus as vítimas para o holocausto em Jerusalém, segundo a lei de Moisés, e rogarão pela nossa prosperidade. Ciro era um rei pagão, mas temia ao Deus de Israel, dizendo: rogarão pelas nossas prosperidade, pelos nossos descendentes e pelo império dos persas. E se alguns forem obstinados e não queiram obedecer às nossas ordens, queremos que sejam crucificados, sejam mortos, e que seus bens sejam confiscados em nosso proveito. Ou seja, se desobedecer, vão morrer, e os bens não vão ficar para filhos não, para herança não. Vão ser confiscados, e além de ser confiscado, vai ser pego esses bens para o nosso proveito. Era o que diziam as cartas de Ciro. O número de judeus que voltaram a Jerusalém foi de 42.462. Isso tudo está no livro de Neemias. O livro de Neemias, ele encerra na Bíblia hebraica, que forma apenas um livro, como eu falei, ele encerra a história no Antigo Testamento. Ele encerra, porque é no mesmo período ali. E ele vai encerrar, e quando encerra, a gente descobre também que o povo que saíram cativo, aqui ó, Neemias encerra a história do Antigo Testamento, é a ocasião que os expatriados judeus foram autorizados a retornarem ao seu país. Então Ciro, ele
dá liberdade, dá carta a Neemias. Neemias vai com autorização com o tesoureiro Mitredate. Ele vai com alicerce, porque a oração de Neemias incluía também as finanças. Como é que ele iria erguer os muros? Como iria construir o templo se não tivesse um alicerce financeiro, uma base financeira? Mas aí o rei só não dá a permissão para ele ir, porque uma coisa é apenas dar a permissão, mas o rei dá total apoio financeiro para que nada faltasse na reconstrução dos muros e na reconstrução do templo, para que fosse construído. Então a gente vai observar aqui que há 5 características especiais no livro de Neemias. Primeiro, a primeira característica que registra os últimos eventos da história judaica no Antigo Testamento. Contemporâneos de Malaquias, como eu falei. Volto a repetir que Esdras está focado na construção do templo, Neemias focado na construção dos muros em Jerusalém, e Malaquias focado em trazer profecias da parte de Deus. E que também Malaquias vai falar de finanças, de dízimos, para que haja mantimento, para que haja condições para o povo e os sacerdotes trabalharem. Segunda característica, fornece o contexto histórico de Malaquias, último livro do Antigo Testamento, posto que Neemias e Malaquias foram contemporâneos. Terceiro, Neemias é um excelente modelo bíblico de um líder crente no governo. Um homem de sabedoria, convicção, coragem, integridade, a toda prova, fé, firme, compaixão pelos oprimidos, possuidor de ricos dons de liderança, organizado. Durante todos os anos, como foi governador, Neemias foi justo, humilde, isento de cobiça, abnegado e que não se corrompeu pela sua posição e poder. 4 características especiais já lemos. Vamos ler agora a 5ª característica. Neemias é um dos exemplos mais notáveis do Antigo Testamento de um líder, comparado a Daniel. Mas 11 vezes o registro descreve Neemias dirigindo a Deus em oração ou intercessão. Então Neemias ele não é apenas o governador. Ele não está apenas liderando ali. Por diversas vezes você vai ver Neemias orando, buscando em Deus as respostas para as dificuldades, para as lutas, porque nesse período começou a surgir os inimigos do povo de Deus, Tobias e Sanbalates, e outros que eram até inimigos, mas se uniram contra Neemias. Nos dias atuais acontece também. Às vezes os inimigos se fazem amigos, ficam amigos por um momento, para impedir o justo receber o seu milagre. Então disseram: olha, vocês estão levantando esse muro, mas vem uma raposa com a sua cauda derruba esse muro. Palavras para tentar fazer Neemias desistir, mas ele não desistia. Então estava Esdras trabalhando na construção do templo, na restauração espiritual do povo judeu. Estava Neemias trabalhando na construção do muro, estava Malaquias profetizando, e lá na outra geografia, porque Esdras, Neemias e Malaquias estavam cá em Jerusalém, mas na outra geografia, lá na Pérsia, o rei Assuero, que é o segundo rei que entra na história, o primeiro foi Ciro, vem o rei Assuero. Lá na Pérsia, Deus está colocando uma judia
na outra geografia. Tem duas geografias, a geografia cá, onde está Jerusalém, onde está Esdras, onde está Neemias, onde está Malaquias, mas na geografia, lá na Pérsia, Deus está colocando uma judia como rainha. No Esther, lá no livro de Esther, não tem o nome de Deus, mas tem a ação de Deus na história. Então, Esdras, Neemias, Malaquias, a gente vê o nome de Deus sendo ventilado, falado ali. Mas lá em Esther a gente não ouve. Mas a gente observa que na geografia, Deus está colocando Esther como rainha na Pérsia. Tudo beneficiando para que esse acontecimento fosse verídico. Mas eu quero falar agora de outra passagem. Eu quero falar de outro rei. O rei Ciro morreu. Assume Cambiséis, filho do rei Ciro. Reina por 2 anos. Cambiséis recebe uma carta. E essa carta foi escrita pelos inimigos do povo de Deus. Dizendo: esse povo, Cambiséis, que seu pai tanto ajudou, é um povo complicado. Já se rebelou várias vezes contra os reis. Veja aí nos registros, quando Cambiséis foi olhar, viu que realmente o povo de Israel, o povo judeu, o povo hebreu, deu muito trabalho a Deus, deu muito trabalho aos outros reis. Confirmou. E muitas vezes os nossos inimigos falam verdade sobre nós, que nós muitas vezes damos lugar a picuinhas, às coisas banais da vida. E Cambiséis, quando foi verificar, viu que o povo deu trabalho mesmo. Então Cambiséis responde a carta dizendo: realmente eu verifiquei nos registros, realmente esse povo dá trabalho, e por isso, para eles não se levantar e se rebelar novamente, nós estamos cancelando a construção do templo, estamos cancelando a construção dos muros. Não queremos mais. E agora? Cambiséis morre. Ele reina por 2 anos, vem a falecer. Depois de Cambiséis, vem os magos. Os magos perceberam que são chamados apenas para estudar astrologia, para estudar ciência, para dar conselho aos reis. Mas os magos reinou por 1 ano na Pérsia. Mas perceberam que não era a missão deles. E às vezes nós também temos que perceber qual é a nossa missão, qual o lugar que devemos estar. Às vezes estamos em posições erradas e não estamos dando o nosso melhor. Não é porque somos ruins, é porque não é a habilidade que você tem. Então os magos perceberam que não tinha habilidade para reinar. Então consagraram um cidadão comum que não tinha linhagem de rei, não tinha família de rei, não tinha nada de rei. Foi o rei Dário. Consagra Dário. E quando consagra Dário, antes de ser consagrado, tinha feito uma promessa que, se fosse rei, iria construir o templo e construir os muros de Jerusalém. Foi uma promessa de Dário antes de ser consagrado. É o que ele faz. Mas Dário não era qualquer pessoa. Ele era um cidadão comum, mas era um cidadão com muita sabedoria. Numa certa vez, no banquete que ele ofereceu, ele foi tirar um cochilo. Depois do cochilo, ele se levantou logo, chamou 3 oficiais e fez a pergunta aos oficiais quais as coisas mais fortes do mundo. O primeiro oficial disse que era o vinho, porque o vinho deixa o pobre no mesmo patamar do rico.
porque o vinho faz o pobre esquecer das suas dores. O vinho, aí ele começa a colocar vários assuntos que comprova. Ele vem dar um discurso que comprova que o vinho é a coisa mais forte do mundo. O texto é grande, eu não vou ler porque é muita coisa. Mas o segundo vai dizer que a coisa mais forte do mundo é os reis, porque as nações se dobram, os súditos se dobram, todos temem ao rei. O rei mata, o rei prende. E o segundo e o terceiro foi Zorobabel que respondeu, dizendo que a coisa mais forte do mundo é a mulher e a verdade. Ele diz: a coisa mais forte que eu já vi no mundo é a mulher e a verdade. Os reis são fortes, o vinho também é forte, mas se não fosse a mulher, não nasceria o rei e nem nasceria o que cultiva a terra para plantar a vinha. Então a mulher é a mais forte, e mais forte do que a mulher é a verdade. Então ele extraiu de Zorobabel, que ficou por último, que falou essas palavras, toda a sabedoria. Mas Neemias, ele teve quatro atitudes de Neemias fundamentais para restaurar os muros. Primeira atitude, ele chora. Ele chora. Segunda atitude, ele lamenta. Terceira atitude, ele jejua. Quarta atitude, ele ora. Então, no capítulo 1, ele tem as informações pelos seus irmãos. Porque o líder tem que estar atenado. O líder ele tem que ter as informações para que a obra tenha um bom andamento. Manter o líder informado não é errado. O que é errado é a maldade de querer, às vezes, prejudicar outras pessoas. Mas o líder deve ficar informado de alguma coisa que esteja errada. Então Neemias teve essa informação dos seus irmãos, que o povo estava sofrendo. E ele ora. No capítulo 1 de Neemias ele vai orar. No capítulo 2, Neemias, ele vai servir o vinho ao rei, porque era a função dele de servir. E antes de servir, como de costume, ele tomava a primeira taça para depois servir ao rei. Mas o rei percebe que ele estava triste. Nesse versículo dá a entender que Neemias servia ao rei com muita alegria, servia com muita satisfação, e o rei nunca tinha visto Neemias triste. E agora Neemias está triste. E Neemias e o rei agora, Artaxerxes, que alguns dizem que Artaxerxes é apenas uma patente, que esse Artaxerxes é o mesmo Ciro, e Artaxerxes vai e pergunta o que está acontecendo. E Neemias conta a Artaxerxes tudo o que está acontecendo. E ele vai agora deixar o seu copeiro Mitredates para que dê toda a liberdade da construção do muro e da construção do templo e de tudo que necessitar. Então nós já lemos aqui essa passagem e queremos dizer a você que o livro de Neemias ele se conclui com alguns capítulos que eu vou dizer aqui a vocês agora. Ele conclui com 13 capítulos. O próximo livro que nós vamos estudar é o livro de Esther. Compartilhe os nossos vídeos, curte, deixa seu like aí, se inscreve no nosso canal para você receber mais vídeos como esse e ser notificado. Clica aí também no sininho para você receber todos os vídeos que enviarmos, tá bom? Que Deus abençoe você, graça e paz. Lembra-se, quem não se senta para aprender jamais pode se levantar para ensinar. Graça e paz.